No episódio anterior, falamos sobre a situação da Europa no século XIV e XV, sobre a crise de autoridade na Igreja Católica, sobre toda a insatisfação popular e sobre o surgimento de João Wycliffe, cuja vida e obra exerceram um papel fundamental na preparação do terreno para a Reforma Protestante. As ideias de Wycliffe sobre a Bíblia e a Igreja influenciaram fortemente Ian Huss, também conhecido aqui no Brasil como João Huss. João Huss, um dos principais precursores da Reforma Protestante, foi uma figura central na história religiosa da Boêmia e um defensor incansável da reforma da Igreja Católica. Sua trajetória de acadêmico e pregador da Universidade de Praga até a sua condenação como herege e morte na fogueira moldou sua reputação como um mártir pela fé e pela justiça. Sua vida foi marcada por profundas convicções teológicas e uma paixão pela reforma moral e religiosa. Neste vídeo, falaremos sobre a sua vida, a sua obra e o seu legado. No final do século XIV e início do século XV, a Boêmia, atualmente parte da República Tcheca, estava sob o domínio do Sacro Império Romano-Germânico, uma vasta e complexa entidade política composta por numerosos estados e territórios, governada pelo imperador, mas com grande autonomia local para nobres e príncipes. Naquela época, a Boêmia era um dos territórios mais influentes do Império, especialmente devido à sua riqueza, à presença da Universidade de Praga, fundada em 1348, e ao papel proeminente da sua nobreza. Na Boêmia, como em grande parte da Europa, a urgência por uma reforma eclesiástica era evidente. A luta de João Wycliffe com as autoridades eclesiásticas expressava o desejo daqueles que formavam um movimento reformador semelhante ao que ele estava propondo. Religiosamente, a Igreja Católica, na Europa, era a principal autoridade, mas também estava profundamente envolvida em questões políticas e frequentemente vista como corrupta. Muitos na Boêmia, incluindo João Huss, estavam cada vez mais descontentes com a corrupção dentro da Igreja, bem como a venda de indulgências, a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, e o distanciamento do clero em relação aos ensinamentos bíblicos. Tudo isso contaminava as estruturas da Igreja. Estima-se que quase metade do território da Boêmia estava sob o controle da Igreja, enquanto a coroa detinha apenas 1/6 dessas terras. Diante dessa disparidade de poder, não é de se estranhar que muitos reis boêmios buscassem limitar a influência da hierarquia eclesiástica, apoiando com entusiasmo o movimento reformista. Contudo, vale destacar que alguns desses monarcas não eram apenas pragmáticos. Muitos eram reformadores genuínos, movidos por um verdadeiro desejo de corrigir os abusos dentro da Igreja e restaurar sua integridade espiritual. O movimento reformador na Boêmia parece ter ganhado força durante o reinado de Carlos IV, impulsionado pelo próprio monarca. O primeiro grande pregador desse movimento foi Conrado de Waldhausen, trazido ao país pelo rei. Conrado rapidamente reuniu um grande número de discípulos, e é possível traçar uma linha contínua entre ele e o mais célebre dos reformadores boêmios, João Huss. Embora as ideias de João Wycliffe tenham influenciado Huss, é um erro reduzi-lo a um simples seguidor do reformador inglês. João Huss tinha sua própria visão e identidade dentro do movimento reformista. Para entender a origem da reforma hussita, é crucial considerar também o cenário político. Politicamente, a Boêmia estava em uma posição delicada, desde que, em 1346, Carlos IV, o imperador herdeiro do trono, estreitou as relações entre a Boêmia e o Império Alemão. Carlos IV era o imperador romano-germânico, rei da Itália, além de rei da Boêmia e Germânia, a partir de 1346, e conde de Luxemburgo entre 1346 e 1353. Portanto, o reino boêmio estava integrado ao Império, mas mantinha uma identidade distinta, com uma aristocracia forte e uma população cada vez mais ciente de sua cultura e idioma. Em 1363, Venceslau IV, filho do imperador Carlos IV, foi coroado rei da Boêmia, ainda durante a vida de seu pai. Quando este faleceu, em 1378,
Venceslau herdou também o título de imperador da Alemanha. No início, seu governo em ambos os reinos foi eficaz, mas aos poucos ele perdeu o interesse pelo império, que se rebelou contra ele em 1400 e o depois. 11 anos depois, seu irmão Sigismundo foi nomeado imperador pelos rebeldes alemães. A relação entre os irmãos se tornou tensa, já que Venceslau ainda se considerava o legítimo imperador. Enquanto isso, na Boêmia, ele também havia se afastado dos assuntos políticos, entregando o poder a seus favoritos e se entregando ao excesso de bebida, deixando o país à beira da anarquia no início do século XV. Outro aspecto crucial desse cenário era o conflito entre os boêmios, ou tchecos, e os alemães. Embora em menor número, os alemães detinham grande poder. Na Universidade de Praga, por exemplo, eles controlavam 3 votos, enquanto os tchecos, apesar de serem a maioria, tinham apenas 1. Esse crescente sentimento nacionalista boêmio desempenhou um papel significativo no desdobramento da reforma russita. Foi nesse contexto de corrupção eclesiástica, desgoverno e fervor nacionalista que surgiu a figura notável de João Hus, que se tornaria o grande catalisador da reforma na Boêmia. João Hus nasceu em Husinec, uma cidade tcheca localizada na região da Boêmia do Sul, hoje parte da República Tcheca, entre 1369 e 1375. A data precisa de seu nascimento ainda é desconhecida. Inicialmente, ele era conhecido como João Husinec e, posteriormente, abreviou o nome de sua cidade natal, passando a adotar o sobrenome Hus. Sua formação inicial foi marcada pela humildade. Ele pertencia a uma família de camponeses. Contudo, sua dedicação aos estudos o levou a ingressar na Universidade de Praga, quando tinha apenas uns 17 anos. A Universidade de Praga era uma das mais prestigiadas instituições de ensino da Europa Central na época. João Hus destacou-se academicamente, concluindo o bacharelado em letras em 1393, o bacharelado em teologia em 1394 e alcançando o título de mestre em artes em 1396 e, posteriormente, tornando-se professor na mesma universidade. Em 1400, ele foi ordenado padre e, em 1401, tornou-se reitor da Faculdade de Filosofia e, no ano seguinte, foi reitor da Universidade Carolina de Praga. Seu intelecto e suas habilidades oratórias fizeram dele uma figura proeminente entre os acadêmicos de Praga, levando no mesmo ano de 1402 a ser nomeado pregador na Capela de Belém, em Praga, onde pregava em língua tcheca. A Universidade de Praga tornou-se um centro de debate intelectual e reformista, especialmente com a disseminação das ideias de João Wycliffe. O que aconteceu foi que a leitura das obras de Wycliffe, proibidas pela Igreja, havia alcançado os círculos universitários. Desta forma, Jerônimo de Praga, discípulo de João Hus, depois de passar um tempo na Inglaterra, acabou trazendo para a Boêmia algumas das obras mais radicais de João Wycliffe, o grande reformador inglês, as quais serviram de inspiração para João Hus defender que a Bíblia deveria ser a única autoridade em questões de fé e que a Igreja precisava de uma reforma profunda. Como já vimos anteriormente quando tratamos sobre o nominalismo de Guilherme de Ockham, muitos foram os teólogos que divergiam da posição dominante na Igreja Católica e que alcançara seu ápice na defesa feita por Tomás de Aquino. Desta forma, na Universidade de Praga havia muita discussão em relação à filosofia e teologia nominalistas. Enquanto os alemães eram seguidores das correntes nominalistas, os tchecos seguiam o realismo e por isso eram considerados bárbaros, antiquados e desinformados. Então, quando as ideias de João Wycliffe, um realista inglês da prestigiosa Universidade de Oxford, chegaram à Universidade de Praga, os boêmios se diziam muito bem representados. E como já era esperado, os alemães fizeram grande oposição a eles e, consequentemente, às ideias de João Wycliffe, de uma forma geral, trazendo para o debate as doutrinas mais controvertidas de Wycliffe, para que fosse comprovado que ele se tratava apenas de um herege e que, portanto, suas obras deveriam ser proibidas. Foi realmente complicado para João Hus e seus seguidores defender João Wycliffe diante de algumas ideias radicais de Wycliffe, que eles não concordavam plenamente.
eles acabaram tendo que admitir que o povo tcheco não estava defendendo as doutrinas de João Wycliffe, mas apenas seu direito de ler suas obras e compreender mais a fundo seus argumentos. Os alemães ignoraram isso e passaram a chamar seus adversários de Wycliffitas. Isso levou muita gente importante que era adepta ao pensamento de Wycliffe a se sentir ameaçada e acabar perdendo seus cargos e privilégios. Para resolver este problema, eles se reuniram ao grupo dos alemães. Em 1402, como já vimos, João Hus foi nomeado pregador na Capela de Belém, um importante centro de pregação em Praga, onde ele continuou a desenvolver suas ideias sobre uma reforma religiosa que já estava sendo propugnada por outros tchecos desde os tempos de Carlos IV. A Capela de Belém tornou-se o centro das atividades de João Hus e do movimento reformador. Ali, ele pregava em tcheco, a língua do povo, com tamanha eloquência e fervor que em pouco tempo ele alcançou um público mais amplo e fortaleceu sua popularidade entre os boêmios. Suas pregações enfatizavam a necessidade da reforma moral da igreja e a devolução dos princípios cristãos fundamentais, baseados nas Escrituras. João Hus falava contra a corrupção e os abusos do clero, promovendo uma fé autêntica, centrada no exemplo de Cristo. A Capela de Belém tinha um papel simbólico poderoso, sendo o local onde João Hus podia desafiar o sistema estabelecido. Ele criticava abertamente o uso das indulgências, que, segundo ele, distorciam a fé cristã ao permitir que os pecados fossem perdoados por meio de pagamento. Ele também se opunha à prática da simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos, e denunciava o comportamento imoral dos membros do clero. Seus sermões, claros e contundentes, fizeram com que a mensagem de João Hus alcançasse não apenas os intelectuais e acadêmicos, mas também os fiéis comuns. Ele exortava seus ouvintes a buscar uma vida cristã pura, de acordo com os ensinamentos bíblicos, e a rejeitar as práticas corruptas que dominavam a igreja medieval. Venceslau IV, rei da Boêmia, e sua esposa Sofia escolheram João Hus por seu confessor e apoiaram a sua causa. Assim como boa parte do povo e da nobreza começou a seguir seus ensinamentos, e os reis lhe ofereceram seu apoio, e ainda nesse mesmo ano de 1402, ele também foi feito reitor da Universidade de Praga, os prelados não se atreveram a tomar medidas contra ele. À medida que a mensagem de João Hus ganhava força, seus ataques à corrupção dentro da Igreja Católica o colocaram em rota de colisão com as autoridades eclesiásticas, ainda que ele continuasse defendendo as doutrinas geralmente aceitas, demonstrando um alto nível intelectual em sua ortodoxia e um exemplo vivo em seu testemunho cristão. João Hus era de uma gentileza impressionante, e isso, diferentemente de João Wycliffe, o levou a obter um grande apoio popular. Contudo, a reforma era inevitável. Durante o grande cisma do Ocidente, o cisma papal de 1378 a 1417, a igreja estava dividida entre 2 e depois 3 papas rivais, o que enfraquecia ainda mais sua autoridade moral. João Hus foi uma das vozes mais contundentes a denunciar essa situação, argumentando também que a venda de indulgências era um abuso, uma forma de extorsão dos pobres em nome do perdão dos pecados. João Hus também criticou o poder excessivo do papado e do clero. Ele acreditava que o Papa não tinha o direito de governar sobre a Igreja como monarca e que sua autoridade deveria ser limitada pela Bíblia. Ele rejeitava a ideia de que a salvação pudesse ser controlada ou distribuída pela hierarquia eclesiástica e insistia que somente Cristo era a cabeça da Igreja. Para João Hus, a verdadeira Igreja não era a instituição visível controlada por homens, mas a comunidade dos eleitos, aqueles que seguiam a vontade de Deus. Essa rejeição ao poder papal e a defesa de uma igreja reformada o levaram a ser alvo de uma perseguição mais intensa por parte da igreja. Mesmo assim, Hus continuou a pregar e a ensinar, desafiando abertamente as ordens da igreja. Suas ideias se espalharam amplamente e ele conquistou muitos seguidores na Boêmia. Vimos anteriormente que no início do século XV, o caos reinava dentro da Igreja Católica. Em resultado do Concílio de Pisa, a cristandade se via diante de uma situação absurda. 3 papas reivindicavam a autoridade máxima.
Nesse cenário, o rei Venceslau da Boêmia apoiava o Papa Pisano, o Papa de Pisa, enquanto o arcebispo de Praga e os alemães da universidade defendiam Gregório XII. O rei, precisando do apoio da universidade para sua política, alterou o sistema de votação, garantindo 3 votos aos tchecos e apenas 1 aos alemães. Sentindo-se prejudicados, os alemães abandonaram Praga e fundaram uma universidade rival em Leipzig, acusando a Universidade de Praga de ter caído na heresia. Esse evento, embora fosse um grande trunfo para o movimento hussita, alimentou a ideia de que o hussitismo nada mais era do que uma ramificação das ideias de João Wycliffe e, portanto, herético. Historiadores católicos e protestantes concordam que esse período foi decisivo para o destino de João Hus. Mais tarde, o arcebispo de Praga se submeteu ao desejo de Venceslau, reconhecendo o Papa Pisano, mas não deixou de se vingar de Hus. Ele solicitou ao Papa Alexandre V que proibisse a posse das obras de Wycliffe e as pregações fora das igrejas paroquiais, catedrais e mosteiros. Como Hus pregava na Capela de Belém, que não se enquadrava nesses critérios, o decreto era claramente uma manobra para silenciá-lo. Contudo, Hus, apoiado pela Universidade de Praga, enfrentou um dilema: obedecer ao Papa e abandonar sua pregação ou seguir sua consciência. Ele escolheu o segundo caminho e continuou a pregar a reforma que tanto ansiava. Esse foi seu primeiro grande ato de desobediência ao Papa, mas não o último. Em 1410, ele foi convocado a Roma para prestar contas de suas ações, mas recusou-se a ir. Como consequência, o cardeal Colonna o excomungou em 1411. Mesmo assim, Hus continuou pregando, protegido pelo apoio do rei e de grande parte do povo boêmio. Nesse ponto, Hus avançou para uma das doutrinas mais revolucionárias da sua teologia. Um papa indigno que prejudicasse o bem-estar da igreja não deveria ser obedecido. Embora ainda apoiasse o Papa Pisano, ele afirmava que mesmo um papa legítimo não merecia obediência se desviasse da verdade bíblica. Historiadores como Jaroslav Pelikan argumentam que até aqui Hus ecoava os líderes do movimento conciliar, que também questionavam a legitimidade dos papas rivais. A diferença crucial, no entanto, estava em que enquanto os conciliaristas buscavam resolver a crise papal dentro das tradições e leis da igreja, Hus, influenciado por Wycliffe, proclamava que a Bíblia e não o Papa era a autoridade final. Essa linha de pensamento se assemelhava à de Guilherme de Ockham, que também declarava que apenas as Escrituras eram infalíveis. Um incidente ainda mais explosivo agravou a situação. João XXIII, o Papa Pisano, declarou guerra contra Ladislau de Nápoles, buscando apoio militar e econômico de toda a cristandade. Para financiar sua campanha, ele decretou uma cruzada e vendeu indulgências, o que causou profunda indignação em Hus. Antes simpatizante das indulgências, Hus agora as repudiava, argumentando que uma guerra entre cristãos jamais poderia ser chamada de cruzada e que somente Deus poderia conceder o perdão, não a igreja. O rei Venceslau, por razões políticas, tentava manter boas relações com João XXIII, pois ainda havia incerteza sobre quem seria o legítimo imperador, ele ou seu irmão Sigismundo. Por isso, ele proibiu as críticas à venda de indulgências, mas já era tarde. As ideias de Hus haviam inflamado a população, que saía às ruas em protesto. Enquanto isso, João XXIII, o Papa Pisano, fez as pazes com Ladislau, revogando a cruzada, mas a reputação de Hus já estava manchada em Roma. Ele foi considerado o líder de uma grande heresia e em 1412 foi excomungado novamente por não comparecer à corte papal. Um prazo foi estabelecido para sua submissão e, caso não cumprisse, Praga ou qualquer cidade que o acolhesse seria colocada sob interdito, o que significaria prejuízos incalculáveis para a cidade. O interdito era uma sanção eclesiástica grave, aplicada pela Igreja Católica durante a Idade Média, que resultava na suspensão de todos os sacramentos e cerimônias religiosas em uma determinada cidade ou território. Quando uma cidade ou região era colocada sob interdito, as consequências para a vida religiosa e social eram profundas.
Se Praga ou qualquer outra cidade acolhesse João Hus e fosse colocada sob interdito, os prejuízos seriam enormes, afetando vários aspectos da vida cotidiana. Sob o interdito, os principais sacramentos da igreja, como a missa, batismos, casamentos e extrema-unção, eram suspensos. Isso criava uma sensação de isolamento espiritual, pois as pessoas acreditavam que não poderiam ser salvas sem o perdão dos pecados proporcionado pelos sacramentos. A vida religiosa medieval estava fortemente centrada nesses rituais, e sua ausência era uma fonte de grande ansiedade para a população. Os funerais cristãos não poderiam ser realizados, o que era particularmente perturbador na Idade Média, uma vez que os fiéis temiam que suas almas não fossem recebidas no céu se não fossem enterrados de acordo com os ritos cristãos. Isso frequentemente levava a um aumento do desespero e do descontentamento entre os habitantes. A interrupção das atividades religiosas também impactava a economia local, especialmente em cidades como Praga, que recebiam peregrinos e dependiam do comércio relacionado a eventos eclesiásticos. Além disso, a igreja era uma grande proprietária de terras e estava profundamente envolvida em atividades econômicas, de modo que o interdito também poderia interromper as transações comerciais e econômicas associadas à igreja. Assim, o interdito colocava a cidade em conflito com a igreja, o que poderia enfraquecer a autoridade local e prejudicar a moral da população. Governantes e cidadãos que desobedecessem à igreja eram vistos como rebeldes e a pressão social e política para resolver a situação seria imensa. As autoridades da cidade sob interdito poderiam ser pressionadas a tomar medidas drásticas para se livrar de quem fosse a causa do interdito. Nesse caso, João Hus. Isso frequentemente levava ao exílio ou entrega do indivíduo à igreja para julgamento. Em alguns casos, as cidades se viam forçadas a ceder à pressão para evitar mais sofrimento. Então, para evitar que houvesse um interdito, Hus decidiu abandonar Praga e se refugiar no sul da Boêmia, onde continuou seu trabalho reformador, dedicando-se à literatura. Foi nesse período que Hus recebeu a notícia de que um grande concílio seria convocado em Constança, onde ele teria a oportunidade de se defender pessoalmente. O imperador Sigismundo lhe ofereceu um salvo-conduto, prometendo garantir sua segurança. Para muitos historiadores protestantes, como Philip Schaff, esse momento marca o ponto de não retorno para Hus, pois apesar da promessa imperial, o destino do reformador boêmio seria selado tragicamente em Constança. Mas antes de falar sobre a sua condenação no Concílio de Constança, precisamos falar sobre suas obras, doutrinas e ideias. Uma das obras mais importantes de João Hus é De Ecclesia, sobre a Igreja, escrita em 1413. Nessa obra, Hus apresenta sua visão sobre a natureza da Igreja, fortemente influenciada por seu precursor teológico, João Wycliffe. Hus argumentava que a Igreja verdadeira não é composta apenas pelo clero e pelos papas, mas sim por todos os cristãos que estão verdadeiramente em comunhão com Cristo como a única cabeça da Igreja. A corrupção do clero era para ele uma consequência de se afastar dos ensinamentos bíblicos. Assim, nesta obra, João Hus propunha uma reforma moral da Igreja, buscando um retorno aos princípios do Novo Testamento. Além de suas obras teológicas, João Hus também produziu uma vasta coleção de sermões e escritos polêmicos que refletiam suas ideias reformistas, os quais eram pregados na Capela de Belém. Seus sermões eram diretos e contundentes, condenando a corrupção do clero, a venda de indulgências e chamando o povo para um retorno à moralidade cristã e ao estudo das Escrituras. Esses sermões rapidamente se espalharam entre o povo boêmio, ganhando grande popularidade e criando uma base de apoio para João Hus. Os escritos polêmicos de Hus também desafiavam a autoridade papal e as práticas tradicionais da Igreja, como o culto às relíquias e a veneração excessiva de santos. Suas ideias, embora inicialmente destinadas ao público boêmio, tiveram um grande impacto além das fronteiras da Boêmia, ajudando a fomentar o movimento reformista que se seguiria. É muito importante deixar claro que, apesar de toda a influência que João Wycliffe exerceu sobre João Hus, os interesses de João Hus eram bastante diferentes dos de Wycliffe, visto que Hus estava buscando muito mais uma reforma prática da Igreja do que abordar certas questões doutrinárias. Um bom exemplo disso
é que João Hus não concordava com a posição de Wycliffe em relação à presença de Cristo na ceia. Sua posição era muito parecida com a transubstanciação. Um dos pilares da teologia de João Hus foi a defesa do sola scriptura, somente a Escritura, a ideia de que a Bíblia é a autoridade suprema e definitiva em todas as questões de fé, superando as tradições da Igreja e a autoridade papal. Para Hus, os ensinamentos da Igreja e as doutrinas papais, que não tinham base nas Escrituras, não deveriam ser aceitos. Ele afirmava que a Bíblia continha a verdadeira essência da fé cristã e que os líderes eclesiásticos deviam submeter-se à sua autoridade. Vimos que João Wycliffe havia defendido a tradução da Bíblia para o vernáculo, permitindo que todas as pessoas tivessem acesso direto às Escrituras. Hus seguia a mesma linha de pensamento, pregando em tcheco, sua língua materna, e defendendo que o povo comum deveria poder ler e interpretar a Bíblia sem a necessidade de intermediários clericais. Para João Hus, a sola escritura também implicava que o poder espiritual não residia na hierarquia da Igreja, mas na própria palavra de Deus. Ele argumentava que qualquer liderança que não se conformasse aos ensinamentos bíblicos estava em erro e não deveria ser obedecida. Isso incluía o próprio Papa, cujos decretos e ordens poderiam ser rejeitados se estivessem em desacordo com as Escrituras. As críticas de João Hus ao clero e ao papado foram incisivas e, em muitos aspectos, revolucionárias para a época. Ele via a Igreja como uma instituição que havia se afastado de seus princípios originais e se tornado uma organização mundana e materialista. As críticas de Hus ao papado foram particularmente perigosas. Ele questionava a legitimidade do Papa e, mais especificamente, criticava os papas que usavam seu poder para ganho político ou econômico. A visão de João Hus para a reforma da Igreja envolvia mudanças radicais. Ele acreditava que a Igreja precisava retornar aos princípios do cristianismo primitivo, baseado nos ensinamentos de Cristo e nos escritos dos apóstolos. Hus queria uma Igreja mais moral e comprometida com a verdadeira fé cristã, o que significava a eliminação de abusos e corrupções dentro do clero. Um dos pontos centrais das reformas propostas por Hus era a moralização do clero. Ele defendia que os sacerdotes deviam ser exemplos de pureza e santidade, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e renunciando à vida luxuosa, e deveria estar a serviço do povo, e que sua principal responsabilidade era pastorear suas congregações e não acumular riquezas. Outra reforma significativa que Hus desejava era o retorno ao ensino bíblico como base para a fé e a prática cristã. Ele acreditava que os ensinamentos da Igreja deveriam ser fundamentados diretamente nas Escrituras e que todas as tradições e doutrinas que não tinham base bíblica deveriam ser abandonadas. João Hus também defendia a comunhão em ambas as espécies, ou seja, que os leigos deveriam receber tanto o pão quanto o vinho durante a Eucaristia. Na época, a Igreja Católica limitava a comunhão dos leigos apenas ao pão, reservando o vinho apenas para o clero. Hus acreditava que essa prática era injusta e que todos os fiéis tinham o direito de participar plenamente da ceia do Senhor, tal como era praticado nos primeiros tempos do cristianismo. O Concílio de Constança foi convocado com o objetivo de resolver o grande cisma do Ocidente, que havia dividido a Igreja Católica entre papas rivais. No entanto, o concílio também trataria de outras questões importantes, entre elas as medidas contra a simonia, o pluralismo e tantos outros males. E além destas questões, o concílio também seria o palco para o julgamento de João Hus, que havia se tornado alvo de perseguição devido às suas críticas à corrupção da Igreja e sua defesa de reformas. Hus foi convocado a comparecer ao concílio para defender suas doutrinas. Apesar de ter recebido uma promessa de salvo-conduto do imperador Sigismundo, ao chegar a Constança em 1414, foi imediatamente preso e mantido sob custódia. João Hus sabia dos riscos que corria, pois afinal a necessidade de um salvo-conduto já demonstrava as tensões presentes que o esperavam. Hus também estava ciente dos rumores que estavam sendo espalhados contra ele pelos alemães que haviam se transferido para Leipzig, que diziam abertamente que ele era um herege. Além disso, ele estava certo de que não poderia esperar a menor simpatia por parte de João XXIII e da sua cúria.
Ele ficou desconfiado quando foi recebido com certa cortesia pelo Papa João XXIII, que depois de alguns dias o chamou para participar de um consistório papal. Um consistório é uma reunião de cardeais para dar assistência ao Papa nas suas decisões. Mesmo tendo insistido que havia viajado para expor sua fé diante do concílio, e não do consistório, Hus acabou cedendo ao pedido do Papa. Como já esperado, o consistório acusou Hus de herege. Isso deixou Hus indignado, e ele corajosamente disse que preferia morrer que ser herege e que estava à disposição para que o convencessem de que ele era um herege de fato. E se isso acontecesse, ele se retrataria. Isso gerou um impasse, e enquanto a questão não fosse resolvida, Hus foi tratado como um prisioneiro em sua própria casa e depois no palácio do bispo, sendo depois prisioneiro em vários conventos. Quando o imperador Sigismundo, ainda a caminho de Constança, soube da prisão de João Hus, sua fúria foi imediata. Ele prometeu fazer valer seu salvo-conduto, garantindo a segurança do reformador. No entanto, à medida que os dias avançavam, o imperador foi suavizando sua posição. Ser visto como um defensor de um herege não seria vantajoso para ele, especialmente diante da pressão da igreja. Nem mesmo os apelos de nobres boêmios ou o certificado de inocência emitido pelo grande inquisidor da Boêmia foram suficientes para mudar o destino de Hus. Para os italianos, alemães e franceses presentes no Concílio de Constança, os boêmios não passavam de bárbaros sem compreensão teológica, cujas opiniões poderiam ser facilmente desconsideradas. Em 5 de junho de 1415, João Hus compareceu ao concílio. Dias antes, o antipapa João XXIII havia sido capturado e trazido de volta a Constança, um evento que, em tese, poderia favorecer Hus, uma vez que seus maiores conflitos haviam sido com esse papa. No entanto, o efeito foi o oposto. Hus foi levado à Assembleia acorrentado como se fosse um criminoso já julgado. Ali, foi formalmente acusado de heresia e de seguir as doutrinas de João Wycliffe. Quando Hus tentou se defender, o tumulto era tão grande que suas palavras mal podiam ser ouvidas e a audiência foi adiada para o dia 7. O julgamento se estendeu por 3 dias. Hus foi repetidamente acusado de heresia, mas ao listar as doutrinas que supostamente compunham sua heresia, ele demonstrou sua ortodoxia. O cardeal Pedro de Aire, um dos mais influentes do concílio, assumiu a liderança, exigindo que Hus se retratasse. Hus, contudo, manteve-se firme, afirmando que nunca acreditara nas doutrinas das quais era acusado e que, portanto, não poderia retratar-se de algo que não havia defendido. Aqui surge um ponto crucial. O conflito era irresolvível. Pedro de Aire exigia submissão ao concílio, cuja autoridade era inquestionável, mas Hus apontava as contradições da própria igreja, mencionando que o Papa, que o havia acusado de desobediência, fora deposto pelo próprio concílio. Confrontar um homem considerado sábio e ilustre diante de uma grande audiência era uma atitude perigosa. O rancor de seus acusadores crescia e figuras como João Gerson, outro teólogo de renome, argumentavam que o concílio estava perdendo tempo com Hus, que não merecia tanta atenção. A pressão sobre o imperador aumentou e ele foi convencido de que sua palavra não precisava ser mantida em relação aos infiéis. Assim, o imperador retirou o salvo-conduto prometido a Hus. Durante o julgamento, Hus afirmou que se não tivesse decidido voluntariamente ir a Constança, nem o imperador nem o rei poderiam tê-lo forçado a comparecer. Seus acusadores viram essa declaração como uma prova de seu orgulho e obstinação, selando seu destino. Historiadores católicos e protestantes divergem em suas avaliações sobre o julgamento de Hus. Para muitos católicos, como Franz Funk Brentano, o concílio ofereceu várias oportunidades para que Hus se retratasse e sua condenação foi resultado de sua teimosia em não submeter-se à autoridade eclesiástica. Por outro lado, historiadores protestantes veem Hus como um mártir da fé, cuja recusa em retratar-se foi um ato de profunda convicção e integridade. No final, o concílio exigia apenas que Hus se retratasse e reconhecesse sua submissão. O cardeal Zabarella até preparou um documento cuidadosamente redigido na tentativa de facilitar sua retratação.
Contudo, Hus sabia que, se o fizesse, condenaria também seus seguidores. Ele não poderia trair suas crenças e seu povo, muitos dos quais compartilhavam suas doutrinas. Sua resposta foi firme e histórica. Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos deponho minha causa, pois ele há de julgar, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. Nos dias que se seguiram, Hus permaneceu encarcerado na esperança de que fraquejasse. Muitos tentaram convencê-lo a retratar-se, talvez cientes de que sua condenação seria uma mancha no concílio, mas ele permaneceu firme. Finalmente, no dia 6 de julho de 1415, ele foi levado à Catedral de Constança. Após um sermão sobre a teimosia dos hereges, ele foi vestido como sacerdote para, em seguida, ser despojado de suas vestes e de sua tonsura clerical. Uma coroa de papel decorada com diabos foi colocada em sua cabeça e ele foi levado à fogueira. O caminho que conduzia ao local do seu martírio o obrigou a passar por uma pira onde seus livros estavam sendo queimados. Mais uma vez, pediram-lhe que se retratasse e mais uma vez ele recusou. Ele foi levado à fogueira, onde, conforme relatos, manteve-se firme em sua fé. Ele foi amarrado a um poste e cercado de lenha até a altura do peito. Antes de morrer, orou: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Quando as chamas começaram a consumi-lo, ele foi ouvido cantando salmos e orações. Suas últimas palavras foram proféticas. Hoje vocês estão queimando um ganso, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e vocês não poderão queimá-lo. Esta afirmação foi interpretada como uma profecia que se cumpriu na pessoa do grande reformador Lutero. O ganso que estava sendo assado era um trocadilho com seu próprio nome. Hus, em tcheco, significa ganso. E o cisne, que surgiria 100 anos depois, era Martinho Lutero, que iniciou a Reforma Protestante 100 anos depois, em 1517. A frase de João Hus encapsula a sua confiança e fé de que a verdade pela qual ele morria eventualmente prevaleceria. Suas cinzas foram recolhidas pelos verdugos que as lançaram no lago para que não restasse nada dele. No entanto, os seus discípulos recolheram a terra em que ele foi queimado e a levaram para a Boêmia. Infelizmente, em pouco tempo, Jerônimo de Praga, discípulo de João Hus, que havia se unido a ele em Constança, também foi martirizado na fogueira. A morte de João Hus marcou o início de uma intensa fase de conflitos religiosos na Boêmia, onde muitos de seus seguidores, conhecidos como hussitas, resistiram tanto à Igreja Católica quanto ao Sacro Império Romano. O movimento hussita ganhou grande apoio na Boêmia após a morte de João Hus, especialmente entre os camponeses, nobres e a população urbana. A indignação alcançou os nobres, a universidade, a cidade de Praga e o povo. Todos se negaram a reconhecer a autoridade do Concílio de Constança e 452 nobres reunidos numa assembleia declararam que um papa indigno não devia ser obedecido. O concílio respondeu dizendo que Hus era um herege, sim, e que os nobres e o rei Venceslau e sua esposa eram patrocinadores da heresia propagada por ele. Além dos nobres, havia os pregadores da cidade de Praga e os professores da universidade, que eram os leais seguidores de João Hus. Além disso, havia movimentos populares e obscuros longe da capital, que também se opunham à igreja estabelecida, como os do Monte Tabor, conhecidos como Taboritas. Tabor é uma cidade localizada na região da Boêmia do Sul. Os taboritas eram revolucionários apocalípticos que defendiam que o fim estava próximo e que eles estavam prontos a desembainhar as suas espadas caso necessário. Os taboritas mais radicais defendiam reformas sociais profundas e uma ruptura com a Igreja Católica, insistindo que tudo que não estivesse na Bíblia deveria ser rejeitado. Assim surgiu uma divisão entre os taboritas e os hussitas de Praga, que eram moderados e que diziam que deveria ser rejeitado apenas o que contradissesse os ensinos claros das Escrituras. Estes hussitas moderados mantinham boa parte das cerimônias tradicionais, não viam nenhum problema quanto às vestimentas eclesiásticas e aos ornamentos nas igrejas,
até porque eles eram majoritariamente nobres e burgueses, que tinham uma formação cultural mais privilegiada e, portanto, tinham um grande apreço pela arte, pelas letras, pela tradição e pelos ornamentos. Os taboritas, que eram em sua maioria de uma classe mais baixa, pessoas mais simples, não concordavam com os ornamentos e as cerimônias eclesiásticas, considerando-as um luxo abominável. As tensões entre os diferentes grupos dentro da Boêmia eram constantes e não raramente eles se enfrentavam. Contudo, diante de uma ameaça externa, eles foram forçados a deixar de lado suas diferenças e unir-se contra um inimigo comum. Dessa união, nasceu um acordo em torno de 4 artigos fundamentais que serviriam de base para o movimento rebelde boêmio. O primeiro artigo determinava a pregação livre da palavra de Deus por todo o reino da Boêmia, um princípio essencial para garantir a disseminação do pensamento reformador. O segundo, talvez o mais controverso, exigia que a ceia do Senhor fosse ministrada nas 2 espécies, ou seja, que o cálice fosse devolvido aos leigos. Esse ponto, inspirado pelos últimos ensinamentos de João Hus, tornou-se uma bandeira central do movimento hussita. O terceiro artigo visava privar o clero de suas riquezas, propondo que vivesse em pobreza apostólica, um ataque direto, assim, ao poder econômico da igreja. O quarto exigia a punição de pecados públicos, em especial a simonia, prática considerada um escândalo dentro da igreja. Esses 4 artigos foram apresentados a Sigismundo em um momento delicado para a Boêmia. Com a morte do rei Venceslau, o herdeiro legítimo do trono era seu irmão Sigismundo, o mesmo imperador que havia traído Hus no concílio de Constança. O país estava dividido, ainda não pronto para resistir à sucessão legítima, mas tampouco disposto a se submeter sem condições. Entre as exigências, além dos 4 artigos, os boêmios pediam que os alemães fossem excluídos de cargos públicos e que houvesse liberdade de culto. Sigismundo, no entanto, enfrentava um dilema. Aceitar os artigos significaria repudiar o concílio de Constança e admitir que a condenação de Hus havia sido injusta, algo politicamente desastroso para um imperador que buscava consolidar sua autoridade. Apoiado pelo papado, ele decidiu recorrer à força. Convencido de que os hussitas eram hereges que precisavam ser eliminados, ele conseguiu que o Papa proclamasse uma cruzada contra os boêmios. Historiadores, tanto católicos quanto protestantes, divergem sobre as motivações e o impacto dessa decisão. Do lado católico, muitos argumentam que Sigismundo agiu em defesa da unidade da cristandade e da autoridade eclesiástica, vendo nos hussitas uma ameaça à ordem social e religiosa. Já historiadores protestantes, em especial aqueles que valorizam as ideias reformadoras de Hus, veem a cruzada como uma tentativa brutal de suprimir o legítimo desejo de reforma e liberdade religiosa. Para eles, o movimento hussita era uma antecipação das lutas que viriam a marcar a reforma protestante um século depois. Em qualquer caso, o conflito resultante dessa decisão foi um dos mais sangrentos da história boêmia, moldando o destino do país e das relações entre a Igreja e os Estados europeus. A primeira cruzada foi proclamada pelo Papa Martinho V e liderada pelo imperador Sigismundo. O objetivo era restaurar a autoridade da Igreja na Boêmia. No entanto, a resistência hussita foi formidável, liderada por um talentoso general chamado João Ziska. Os hussitas, principalmente os taboritas, desenvolveram uma tática militar inovadora usando carroças de guerra, chamadas vagões de guerra, Wagenburg. Essas carroças eram fortificadas e equipadas com canhões e besteiros, permitindo que os hussitas derrotassem o exército imperial várias vezes. Novamente, os exércitos católicos foram enviados numa segunda cruzada para esmagar os hussitas, mas sofreram outra derrota humilhante. As táticas militares de João Ziska continuaram a frustrar os esforços do exército cruzado, que foi incapaz de romper as defesas hussitas. O Papa e o Imperador lançaram várias outras cruzadas nos anos seguintes, mas todas terminaram em fracasso. As forças cruzadas, muitas vezes compostas por soldados mercenários, eram mal organizadas e não conseguiam lidar com as estratégias defensivas e móveis dos hussitas. João Ziska,
que já havia perdido um olho desde sua juventude, mesmo após perder totalmente a sua visão e lutar como um general cego, continuou a liderar os hussitas com sucesso até sua morte em 1424. Mesmo depois de sua morte, os hussitas mantiveram sua resistência sobre outros líderes. Diante da incapacidade de derrotar os hussitas militarmente, a Igreja e o Império decidiram tentar um acordo diplomático. O Concílio de Basileia, de 1431 a 1449, foi convocado para tratar das questões religiosas e políticas com os hussitas. Os utraquistas, que eram os mais moderados, e os taboritas se dividiram quanto ao rumo a seguir. Isso culminou na Batalha de Lipani, em 1434, onde os utraquistas, aliados aos católicos, derrotaram os taboritas radicais. Isso pôs fim à Guerra Civil e os utraquistas chegaram a um acordo com a Igreja Católica, resultando nos Compactatos de Praga, que permitiram a comunhão sobre as duas espécies na Boêmia, ou seja, a utilização do pão e do vinho na Eucaristia, uma concessão significativa. Assim surgiu uma Igreja Nacional Boêmia que, apesar de não ser plenamente independente de Roma, desfrutava de um nível significativo de autonomia em relação à Igreja Católica. O impacto de Hus continuou a ser sentido na República Tcheca ao longo dos séculos, tanto em termos religiosos quanto culturais, consolidando-o como um herói nacional e uma figura símbolo de resistência à opressão. A obra de João Hus não morreu com ele. Suas ideias continuaram a se espalhar, principalmente através dos hussitas, seus seguidores na Boêmia. Ele influenciou diretamente reformadores posteriores, especialmente Martinho Lutero, que reconheceu João Hus como um precursor de suas próprias doutrinas. Lutero chegou a escrever: "Nós todos somos hussitas sem saber", indicando a profunda dívida que a Reforma Protestante tinha com as ideias de João Hus. A influência de João Hus e a injustiça de sua morte foram reconhecidas séculos depois por figuras da Igreja Católica. Em 1999, o Papa João Paulo II expressou publicamente seu pesar pela execução de João Hus, afirmando que a Igreja havia cometido um erro ao condená-lo. O Papa reconheceu que João Hus foi um reformador que, apesar de ter sido considerado herético por suas doutrinas, inspirou a moralização do clero e a renovação dos ensinamentos cristãos. Este reconhecimento, embora tardio, foi visto como um gesto de reconciliação entre a Igreja Católica e as correntes reformistas que surgiram da obra de João Hus. O pedido de desculpas de João Paulo II representou uma importante reavaliação histórica do papel de João Hus na história do cristianismo e um reconhecimento de sua contribuição para o movimento que, mais tarde, culminaria na Reforma Protestante. Na República Tcheca moderna, João Hus é considerado um herói nacional. Seu legado permanece vivo não apenas como um reformador religioso, mas também como um defensor da autonomia cultural e da política da Boêmia. O hussitismo, embora tenha se fragmentado ao longo dos séculos, deixou uma marca indelével na história tcheca. Hus é lembrado como um precursor da independência tcheca em relação às autoridades imperiais e eclesiásticas. Anualmente, no dia 6 de julho, a República Tcheca celebra o dia de João Hus, em homenagem ao seu martírio. Monumentos e estátuas de João Hus podem ser encontrados em várias cidades tchecas e seu nome é sinônimo de justiça e resistência. Ele é celebrado como uma figura que uniu a luta religiosa com a busca pela liberdade, sendo um ponto de referência não apenas na história do cristianismo, mas também na identidade nacional tcheca. A vida e obra de João Hus deixaram uma marca indelével na história do cristianismo e da Europa. Sua coragem em desafiar a autoridade da Igreja e sua defesa das Escrituras como a fonte suprema de verdade inspiraram não apenas a Reforma Protestante, mas também movimentos de renovação espiritual e social. Hus foi mais do que um simples reformador religioso. Ele foi um símbolo da resistência, um precursor da liberdade de consciência e um herói nacional da República Tcheca. Mesmo em face da morte, ele manteve sua convicção inabalável, antecipando uma reforma maior que viria com Martinho Lutero. Hoje, João Hus é lembrado como uma figura de transformação cujas ideias ecoam por séculos e nos desafiam a buscar justiça, verdade e reforma contínua. Que possamos nos inspirar
em seu exemplo de fé e coragem para enfrentar as injustiças e lutar por aquilo em que acreditamos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Diga o que você achou desse vídeo, pois o seu comentário é muito importante. Aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente aqui no canal A Bíblia Toda, pois isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã e pode fazer o mesmo por outras pessoas se você tão somente divulgar esse canal compartilhando os seus vídeos. Afinal, todo o conteúdo oferecido aqui no canal tem o objetivo de fazer o estudante compreender de forma adequada a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.